doutora Maria Isabel, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a sua presença em nome da primeira vice-presidência e em meu nome pessoal, pela gentileza em aceitar com tanta presteza o convite que lhe foi feito. O programa Memória Oral tem por objetivo deixar arquivado nos anais do tribunal a história, a passagem, o trabalho daqueles que construíram o tribunal. E dentre esses, sem sombra de dúvida, a presença de Vossa Excelência é marcante, não só como juíza, mas também como presidente da AMAGES, como participante ativa nos movimentos dos juízes, nas associações de classe. Nós iniciaríamos essa entrevista pedindo que Vossa Excelência falasse um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história em Araxá, sobre a sua família e como teria sido despertado o interesse para fazer o curso de Direito. Boa tarde, desembargadora. É uma alegria muito grande estar participando desse projeto. E eu, uma juíza que vim lá do interior de Minas Gerais, saindo lá daquele rincão do Araxá, e aqui hoje gravando esse depoimento para a história do TJDFT, esse tribunal que ingressei, que estou aqui com muita honra, tenho muita honra de participar desse tribunal, muita alegria, me sinto muito honrada com o convite e sei que eu só tenho a agradecer essa importância que deram a minha participação aqui na condição de juíza, fazendo parte desse Tribunal de Justiça e também como presidente da associação, participante ativa do movimento associativo. Eu aqui tenho que agradecer muito essa distinção, uma grande distinção que o Tribunal de Justiça está concedendo à minha pessoa. Eu fico muitíssimo agradecida e tenho certeza que minha mãe, que está lá em cima nesse momento, ela também estaria, se estivesse aqui, ela estaria muito, muito, muito orgulhosa de eu estar aqui sentada diante da vice-presidente do tribunal para dar esse depoimento. Né? Muito obrigada mesmo, me sinto até muito emocionada, estou emocionada mesmo. Pois bem, há muitos anos, lá nos idos de 1950, para não ser tão precisa, a gente tem jeito, né? Eu nasci lá na cidade de Araxá. Araxá, estância hidromineral, famosa por suas águas e pela história da Dona Beija, né? Muito conhecida. Meu pai era um mecânico, minha mãe uma dona de casa. Minha mãe lavava roupa para fora, né? Como era naquela época, as pessoas não tinham muito acesso à informação, a estudo. E uma prole de 9 irmãos. Como se falava naquela época, que é mais ou menos a sua, contemporânea à sua, eu sou dos filhos que vingaram, né? Porque nascia um, morreu o outro, foi assim, né? Então eu estou na turma que vingou, né? Os outros irmãos foram mais cedo, outro mais tarde, mas foi muito bom, assim, foi experiência, uma família grande. E comecei já aos 7 anos de idade, 7, 8 anos, minha mãe me colocou para aprender a bordar, porque meu sonho era ser professora ou costureira, né? Era o grande sonho da minha vida, ser costureira ou ser professora. Mas eu até escrevi um dia desse que ele resolveu escrever diferente a minha história, né? Ele lá de cima resolveu escrever diferente, mas o meu sonho inicialmente era esse. E eu comecei a bordar. Aos 10 anos, eu expus o meu primeiro bordado, que foi um enxoval, que naquela época usava-se bordar um enxoval à mão, né? Isso mesmo. Então foi. Lá em Araxá tem uma loja muito famosa, chama Casa São Jorge. Esse enxoval que eu bordei todo, ele ficou em exposição nas Casas São Jorge por muito tempo. Era o enxoval da minha madrinha. Pois bem, continuando, terminei a 4ª série na grupo escolar Dr. Eduardo Motandon, né? E a gente tinha aquele curso de admissão. Para entrar no ginásio. Para entrar no ginásio. Aí eu fiz o curso de admissão e fui para o ginásio. No ginásio eu estudei no Colégio Jesus Cristo. Era um colégio
da Mocidade Espírita, Jesus Cristo, do movimento espírita, né? Então, eu estudei nesse colégio, depois ginásio Jesus Cristo e depois colégio Jesus Cristo, onde que eu fiz o curso normal. Era a dona Francisca Martins Quirina Barbosa, que era a nossa diretora. Era uma mulher fabulosa. Então, o sonho de ser professora já estava se concretizando, né? Já. E em 1969, eu concluí o curso normal, né? Mas aí, com os 12 anos, eu fui trabalhar numa padaria, panificadora Araxá. Então, eu trabalhava na padaria o dia inteiro, de 6 às 6, às 7 ia para o colégio, né? E assim, durante muito tempo. Em 1966, aí eu fui trabalhar... Araxá já tinha faculdade naquela época, doutora Maria Isabel? Não. Faculdade, foi há pouco tempo que teve faculdade de Araxá. Foi muito depois, bem depois que eu saí de Araxá. Depois eu fui trabalhar no armazém. Trabalhei no armazém de 1965 até 67. Aí depois eu fui trabalhar no mercado. E uma peculiaridade desse mercado é o mercadinho de verdura, né? Que tinha o tabela de preço, até pouco tempo era minha letra lá, tomate. A letra só mudava o preço. Era minha letra no quadro, né? Tinha lá, eu colocava o nome das verduras, dos legumes e ia mudando os preços. Até pouco tempo era minha letra lá nesse mercado. Eu trabalhei até 1970. Em 1970 eu fui aprovada no concurso para Caixa Econômica. Aí eu Caixa Econômica Federal? Do estado de Minas Gerais. Eu fui trabalhar na Caixa e trabalhei na Caixa até 1991. De lá eu comecei como escriturária e depois Caixa, chefe de expediente, subgerente, e teve um concurso em 86 para advogado. Eu já havia me formado em 84. Eu estudei na Faculdade Milton Campos, já em Belo Horizonte, né? Na Faculdade de Direito Milton Campos. E o primeiro concurso que teve para advogado da Minas Caixa, eu prestei e passei. Em 1986. Foi quando a minha filha nasceu. E de lá eu comecei, eu falei, olha gente, eu tenho chance de prosseguir na carreira. Sem dúvida. Eu tenho chance de ir avante, de ir à frente. E foi daí, quando eu me despertei, que eu havia formado e que eu poderia usufruir daquela formação, que eu podia investir naquela carreira, foi que eu comecei a pensar, olha gente, agora eu posso começar a buscar outros cargos, buscar outros caminhos dentro do direito, com esse instrumento novo na minha vida. Foi então exatamente que eu passei no concurso para advogado da Minas Caixa. Depois fiz o concurso para procurador da Fazenda, também de Minas Gerais. Também fui aprovada. Morando em Belo Horizonte, né? Já em Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte em 1974. Em 1974 eu fui para Belo Horizonte. E bom, passei no concurso de procurador da Fazenda, muito bem colocada. Eu falei, gente, olha, não é que eu posso continuar buscando, né? Buscando outros cargos, né? Através desse maravilhoso instrumento que é o direito, que eu sou apaixonada, eu sempre fui apaixonada. O direito é apaixonante mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que a inspiração para a carreira, para a vida e para a luta veio do interior, né? Veio de lá si do interior, mesmo. Não teve, assim, um guru que lhe mostrasse o caminho. Não, eu nem poderia sonhar em ser juíza de direito. Naquela época nem me permitiria, porque o juiz de direito da minha cidade era igual o padre, né? É isso mesmo. A gente mesmo. beijava a mão, né? Passava, a gente beijava a mão e pedia a bênção, né? Então, era desse jeito. Juiz de direito, então, para aquela situação, aquela situação em que eu vivia, né? Só uma curiosidade, teria quando na infância, na adolescência, na juventude, conhecido algum juiz de direito? Conheci o doutor Boarneges Lemos, lá em Araxá, que era o juiz de direito lá de Araxá. Ele tinha uma certa proximidade com meu pai, porque pelo fato de meu pai ser mecânico, meu pai consertava os carros dele. Aí meu pai falava mecânico de autos. De autos, Aí meu pai falava, doutor Boarneges, doutor Boarneges, doutor Boarneges. E ele era de Araxá. Não, ele morava em Araxá
E ele ficou muito tempo. Uma curiosidade, eu sou a primeira juíza da minha terra, a primeira filha da minha terra, juíza de direito. O gentílico de quem nasce em Araxá, qual é? Araxaense. Araxaense. Então, a primeira araxaense. É juíza de direito. Sou eu. Nós entrevistamos alguns dias atrás o doutor Sandoval. É o primeiro brasiliense que chega à justiça do Distrito Federal. E na época que eu fui aprovada no concurso aqui do Distrito Federal, eu também fui aprovada em Minas Gerais. Na mesma época, foi, doutora em Maria 1995. 1995. Então fez simultaneamente os dois concursos. Foi. Eu passei em Minas e passei aqui. Eu fiz opção por Brasília. Por quê? Porque já estava em Minas, familiarizada com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu tinha uma filha pequena. Minha filha, nessa época, tinha 9 anos. Em Minas Gerais, eu costumo brincar que a gente sai desbravando sertão, né? Então, a gente vai para um lugar, vai para o outro, né? Vai para o norte, vai para o sul. Então, a gente não tem um paradeiro certo como nós temos em Brasília. E até titularizar essa vida de entrâncias e de comarcas é muito diferente de quem inicia a vida aqui em Brasília. Eu tive colegas, hoje 7 são desembargadores, que passaram no concurso comigo, até já são desembargadores hoje em Minas Gerais. Eles foram para a cidade que sequer tinha um hospital. Não tinha um hospital, não era uma cidade, você teria que ir por estrada de chão. Não sei como é que anda hoje Manga, mas até pouco tempo era de estrada de chão. E a gente teria que ir para essas comarcas. Sem dúvida, o início de carreira. Início de carreira. E eu falei, olha, minha filha é pequena, eu vou ter que deixar minha filha com os outros, alguém vai ter que criar a minha filha. Eu falei, não, Brasília, a gente começa na capital, e ali eu crio a minha filha na capital, eu não preciso deixá-la com ninguém, né? Eu mesma vou criá-la. Então, foi por isso que eu decidi por Brasília. E foi 1991. 1996. 1996. Foi exatamente. E foi a decisão mais acertada que eu tomei até hoje, acredito. Aliás, todas as decisões foram acertadas, mas essa foi uma das mais acertadas. Você lembra ainda dos examinadores do concurso? Nós tivemos, quinta e sexta-feira passada, a prova oral do 42º concurso para o cargo de juiz substituto. Lembra dos examinadores do seu concurso? O vice-presidente era o desembargador Hermenegildo, o vice-presidente. Presidente Uchoa, né? O desembargador Ulloa. E corregedor, desembargador Minervino. E o examinador foi Quem participava da banca? Da banca era o desembargador Getúlio, foi meu examinador. Desembargador Pedro Aurélio, desembargador Lécio, a cabeça começa a falhar, desembargador Lécio, desembargador Hermenegildo, né, sigilo penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional administrativo foi da OAB. Certamente. Naquela época, se reservava sempre o constitucional e o administrativo para a OAB. Era para a OAB. Por anos assim. Eu esqueci o nome dele. Uma banca de peso. Foi. Hermenegildo, Pedro Aurélio, foi Getúlio Moraes. Getúlio foi processo civil. Pedro Aurélio, direito civil. E o desembargador Hermenegildo, processo penal, direito penal, e o desembargador Lécio, processo penal. Uma banca foi. Eu fiquei muito apreensiva, porque numa das questões com o desembargador Hermenegildo, dizem que era muito severo, né? Até hoje. Hoje ele examina constitucional na banca. Muito severo, ele me fez uma pergunta acerca da administração judiciária, acerca da lei de organização judiciária. E eu tinha lido a lei 1185, e tinha 8.185, que é que vigorava à época, e tinha uma 8.400 e pouco, que havia feito uma pequena modificação. Mas eu não me lembrava daquela nuance, daquela peculiaridade daquela pergunta. Ele me perguntou, eu não sabia, não lembrava. Eu falei, olha, desembargador, eu li a lei e declinei o nome da lei que alterou também, declinei o número da lei, mas eu não memorizei. Ele falou, mas está no programa. Eu falei, eu sei que está no programa, mas eu não memorizei. O que era a pergunta? Era a pergunta acerca da circunscrição de Ceilândia, de instalação de vara.
haviam sido criadas, mas não haviam sido instaladas. A gente que não era daqui não sabia disso. É um detalhe. É um detalhe. Né? Eu não sabia que não havia sido instalada. Então foi essa a pergunta. Mas assim, eu fui muito sincera com ele, também não tem, né, como tem que ser, né? E a nota acabou sendo boa, naturalmente. Ficou. Deu para passar, né? Passei e graças a Deus eu estou aqui como juiz há 20 anos. Né? O tempo voa mesmo, 20 anos. 20 anos, nós completamos agora. Qual a primeira designação? Como substituta, como substituta, eu fui para a 4ª Vara da Fazenda Pública auxiliar a desembargadora de elite. E por lá eu fiquei por muito tempo. Eu passei quase todo o meu tempo como substituta. Atuando na 4ª Vara da Fazenda Pública. Então veio daí a grande amizade com a desembargadora de elite. Foi. Porque eu me recordo muito bem dela ser assim muito ligada, muito sua amiga, ter uma confiança ilimitada. Sim, foi daí que nasceu nossa amizade. E a desembargadora de elite, nessa época ela era convocada, né? Aquelas convocações que tinha no tribunal. Tribunal era. E a vara, muita deficiência de pessoal, carência do meu espaço também muito pequeno. E o dia que eu cheguei na vara não tinha lugar, não tinha chão para pisar. Todos os processos, parece que estavam todos os processos concluídos, estavam no gabinete, no chão até. Não tinha lugar, estava lotado de processos, porque ela ficava no tribunal, o número de substitutos extremamente reduzido, uma carência muito grande. Como nós temos até hoje lutado com isso. Hoje nós estamos no mar de rosas, né, Carmelita, desembargadora? Se a gente analisar. Pode me chamar de Carmelita. Pode? Pode, perfeitamente. Se nós pensarmos naquele tempo o que era o tribunal da época que nós entramos, o tribunal da época de hoje, não tem. É uma mudança de água para o vinho, efetivamente. Eu gosto demais de ouvir isso. É uma mudança de água para o vinho. Porque muitas vezes os colegas que estão chegando agora eles ficam reclamando, fazem certas reclamações infundadas, sem saber o que era o tribunal. E a gente fica comparando com o tempo quando nós chegamos e a luta pela qual nós passamos. Né? Nós despachávamos em máquinas. Em máquinas, justamente. Né? Aquelas máquinas elétricas, né? Nem eletrônicas, máquinas elétricas que tinha aqui no tribunal. Exato. Quem tinha uma máquina elétrica estava muito bem, né? Exatamente. Né? O computador estava começando, era incipiente, uns discos grandes de plástico. Era um disquete que a gente chamava, né? Aquele formato grande. Era os 200, 300, uma coisa assim. Mas hoje a gente fala em tera, né? Naquela época a gente falava em giga, né? Em giga não, bytes, né? Uma coisa assim. Então ficou isso é coisa de outrora, isso é coisa de outrora, né? Mas então o tribunal, nós éramos poucos juízes, o tribunal também era poucos juízes. A sua turma de juízes substitutos tinham quantos? 23. Então, uma turma grande, boa. A turma anterior à nossa, também a turma de 90, que tomou posse em 95, foi uma das primeiras turmas grandes do tribunal. Foi a de 95, que foi mais ou menos o mesmo número, a nossa. E depois, só algum tempo depois, bem depois é que começaram a entrar uns grupos maiores, né? Mas a nossa turma até então era uma das maiores turmas que tomaram posse no tribunal, essa turma de 96. E para nós foi muito bom. E essa turma nossa, nós nos denominamos Turma da Revolução. Qual revolução? Não sei, nós fizemos promover uma revolução no tribunal. Porque da nossa turma, nós tivemos 2 presidentes da associação, né? Fora diretores da escola também, né? Da Associação dos Magistrados, 2 presidentes, né? A única turma. E tivemos diretores da escola. E muitos dos nossos colegas auxiliando aqui no tribunal. Né? Então, uma turma atuante mesmo. Então, nós nos denominamos a Turma da Revolução. E nos a encontramos todo dia 2 de fevereiro, nós nos encontramos. Até hoje? Até hoje. Nós nos encontramos para marcar o dia. Certo? Para nós foi um dia histórico. Sem sombra de dúvida. Muita importância. E nós estamos aqui comemorando sempre alguns colegas dessa turma aposentaram a Valéria Igrejas e o mais velho de nós daquela época, Jaime Marquese. O Jaime. Quem ainda está por aqui daquela turma? Da turma?
Por aqui? É. Todos. Quem, por exemplo? Exceto a Valéria, mas o Marquese. Marquese. Aiston. Aiston. Tavernar. Carlinhos, que é o Carlos Alberto. Fernandes, Antônio Fernandes da Luz. A Edi, a Oriana, a Rita Ciarline, que antigamente era Rita Ciarline, a Marília de Ávila, a Oriana, a Isabel Pinto, a Silvana. Uma turma fantástica a mesmo. Silvana, grandes juízes. A Gisele, o Flávio Fernando, o Marco Antônio, você lembra o nome? O Aguinaldo, o João que continua em Taguatinga, não saiu de Taguatinga, o Evandro. Grandes juízes. Grandes juízes. Grande. E como disse você, muito atuantes. Todos. Muito atuantes. Todos. Então, iniciou-se na Vara de Fazenda Pública como auxiliar da desembargadora Delite, que à época estava convocada. E quando se titularizou e onde? Titularizei em Ceilândia, no ano de 2000, na Vara de Família Off Sucessões, a segunda Vara de Família Off Sucessões de Ceilândia. Escolheu ou foi escolhida pelas circunstâncias? Não, na época foram várias varas que foram disponibilizadas à promoção. Nós reunimos e aquilo foi feito um ajuste entre vários colegas. Foi quando titularizaram os juizados. Foi próxima que é a titularização dos juizados. Então foram várias pessoas que foram titularizadas naquela época. E ali não houve aquela escolha, e nós acertamos ali por afinidades, né? Como nós íamos para satélites, então eu fiquei com a Vara de Família Off Sucessões de Ceilândia. Agradou, grande aprendizado. Isso que eu ia perguntar. Grande aprendizado. Agradou a judicatura grande na área de família? Grande aprendizado. Muito, foi gratificante. Eu acho que numa vara de família, dependendo da nossa formação, de acordo com a nossa formação, principalmente nas cidades nas satélites, onde que o jurisdicionado é uma pessoa mais carente, a maioria deles, né? Não são todos, a maioria. Então a gente tem grande oportunidade de fazer alguma coisa pelas pessoas, por eles, né? Dando mais agilidade, um atendimento mais rápido, uma demanda, uma ação de alimentos, né? Então, ali a gente consegue fazer uma justiça mais célere e mais efetiva. E a gente tem mais contato com a parte. Por quê? Porque quase todos são assistidos pela Defensoria. E muitos colaboradores da Defensoria. Muitos deles, às vezes, são recrutados, naquela época, né? Eram recrutados assim, entre pessoas que se disponibilizavam, estudantes de direito, nem sequer eram formados, eram simplesmente estagiários, recrutados entre eles. Aqueles núcleos que as faculdades mantêm. E então era um pouquinho deficiente a assistência. Muito embora com muito boa vontade, mas era um pouquinho deficiente. Então a gente tinha que ajudar, auxiliar um pouco para que a parte tivesse o seu pleito apreciado adequadamente. E isso a gente tem que fazer nessas cidades satélites, das pessoas mais simples que não podem contratar um advogado, né? Usam. Hoje me parece que a Defensoria Pública está melhor aparelhada. Sem dúvida. Nessa época não era, sabe? Quanto tempo permaneceu em Ceilândia na Vara de Família? Até 2004. E aí ficou pouco tempo. Foi. Aí eu titularizei na quarta de Fazenda. Eu voltei para minha Voltou para a Fazenda. Voltei para a Fazenda. E logo a seguir eu fui eleita presidente da Associação dos Magistrados. Nós não poderíamos deixar de tocar nesse lado essencial da sua participação no tribunal, que é essa parte associativa. Então, eu fui eleita presidente da associação no ano de 2004. Mas antes de ser eleita presidente da nossa associação, já havia trabalhado muito na associação, não é? Já. Nas administrações já desde 1997. Eu tomei posse em 96, 97 eu já estava ajudando. Já se integrou, né? Já. Era o desembargador Pedro Aurélio nessa época. Então ele pediu que eu colaborasse com o Jansen, que era... Jansen também é da minha turma. Jansen Fialho. Jansen Fialho. Ele pediu que eu colaborasse com o Jansen em alguns projetos. Ele era diretor social. Então, deu alguma ajuda ao Jansen, mas foi pouca coisa, pouco tempo. Mas eu não deixei de participar.
Aí depois, na próxima, veio o desembargador Mário Machado, próximo presidente, foi o desembargador Mário Machado, e eu era diretora de patrimônio. E como diretora do patrimônio, foi que eu fiquei buscando direito para os magistrados. Então, eu acho que eu tinha que cuidar do patrimônio era do magistrado, não da associação. Então, eu fiquei procurando um direito aqui, acolá, e que foi, nós fomos descobrindo, e efetivamente nós obtivemos grandes vitórias, assim, umas coisas pequenas, mas conseguimos, né, que incorporasse aos nossos salários alguns benefícios que até então nós não tínhamos, né? Foi muito interessante. Na outra gestão, eu já vim como vice-presidente do desembargador Mário Machado, né? No segundo mandato dele como presidente. E lá, com o desembargador Mário Machado, eu continuei cuidando dessas nossas ações, responsável por monitorar as ações, o que as associações estavam pleiteando, as demais associações de magistrados equivalente a nós, como a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, quer dizer, esse Poder Judiciário da União. O que estava se trabalhando naquela época. Então, aquilo, eu fiquei, o desembargador me delegou, né, essa competência como vice-presidente, e eu que cuidava dessa matéria dentro da associação. E foi por aí também que nós começamos a ter mais contato com as demais associações de juízes da Justiça Federal e também da Justiça dos Estados. Nós começamos a ter uma participação mais ativa, porque até então parece que nós éramos tímidos em relação às demais associações. E a partir do desembargador Mário Machado, tal, nós começamos a ter mais contato com as demais associações. E quem fazia mais esse trabalho, eu fazia esse trabalho de mais contato com as demais associações. Essa passagem pela associação, estamos falando ainda da nossa associação. Mudou um pouco a sua visão com relação à judicatura? A associação? É. Sim. Por quê? Eu comecei a perceber as diferenças entre o nosso tribunal e os demais tribunais, né? Os tribunais do Brasil. Não se compara. Em toda reunião que eu vou de associação, eu falo que o melhor tribunal para trabalhar é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E eles ficam até um pouquinho com inveja da gente, né? Quando eu falo que a gente tem aqui, e os nossos colegas não sabem disso, mas eles ficam com inveja que eu falo da estrutura e como o tribunal tem essa preocupação em dotar as varas de uma estrutura administrativa mais adequada e mesmo os recursos, meios para o trabalho. Quando eu comento como nós somos tratados, né? E como nós fazemos esse tribunal, porque eu não posso nem falar tratados, como nós fazemos esse tribunal, porque todos nós somos partícipes ativos dessa transformação e desse tribunal, tanto o juiz quanto os servidores, né? Todos nós temos, eu acredito que todos nós temos todos nós somos imbuídos desse espírito de participação, de unidade, e que o tribunal é composto pelos juízes, desembargadores e seus servidores. E não é porque, como se dizia no passado, um tribunal pequeno, porque hoje nós já somos um grande tribunal. Um grande tribunal. Né? Eu comentava com o Eduardo que... Agora esse sentimento permanece. Permanece. E a gente tenta passar para os colegas que estão chegando que eles devem continuar com esse mesmo sentimento. Eles devem entrar para a magistratura quando eu sou convidada a dar alguma palestra. Nós devemos assumir a magistratura com esse compromisso, né, de sermos um só, e somos nós que fazemos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é um rótulo, o Poder Judiciário é vivo, somos nós. Nós é que temos que levar avante essa bandeira do Poder Judiciário do Distrito Federal, seja dentro da associação, e também dentro da associação e também aqui na judicatura. E procurando dar o melhor de si, dar aquilo que nós aprendemos e que juramos, né, minha querida desembargadora? Porque nós juramos prestar uma boa jurisdição, né? Então nós temos que buscar sempre fazer isso. Ainda há um aspecto muito interessante na sua judicatura, que é a vara, a passagem pela vara de proteção de violência doméstica contra a mulher. Nos fale um pouquinho sobre essa judicatura tão especial que acabou também ganhando aí as graças e o seu interesse. Eu fui também a primeira juíza titular da vara de violência doméstica aqui do Distrito Federal. Era a vara única, né?
Era a vara de violência doméstica do Distrito Federal, vara única. Só, vara única. Vara única. Aí depois... Isso em que ano, Isabel? Em 1900... Foi criada em 2006, né, a vara? Sim. Foi criada em 2006. Mas a instalação dela? Não, foi instalada em setembro, em setembro, quando a lei entrou em vigor. 22 de setembro de 2006. Foi. A vara foi instalada quando a lei entrou em vigor. Então, logo depois, eu fui para essa vara. Logo a seguir, eu já saí da vara da Fazenda Pública e fui para a vara de violência doméstica. Em 2007 que eu fui para a vara, logo a seguir a instalação, pouco depois. O Jorge, que foi o primeiro juiz, né? Lopes Leite, que foi a transformação da delito de trânsito em violência doméstica. Foi assim que operou a criação. E uma vara que foi uma vara muito pesada. No fundo, é uma vara muito pesada por conta das mazelas, das dores e do sofrimento que as famílias padecem. Não só a mulher, as famílias padecem. Porque uma família doente, uma relação doentia, toda a família está doente. E a percepção que eu tive da vara de violência doméstica é que a nossa família, que eu digo, anda muito doente. Faltam valores, falta respeito, falta amor, falta solidariedade, tudo isso que leva a esse contexto de violência. Também o meio social um pouco. Mas a violência doméstica não é privilégio da classe mais humilde, não. Ela permeia todas as classes sociais. Então, está no Lago Sul, está na estrutural, ela está a todo lado, ela permeia todas as classes. E todas as formas, né? E todas as formas de violência. O sentimento que até me levou a sair da vara foi que a impotência, aquele sentimento de impotência diante daqueles quadros de fragilidade. Podemos mudar muito pouco nesse quadro. E a vara de violência doméstica é eminentemente uma vara criminal. E a ótica que se estuda e que se propaga, que a gente prendendo as pessoas, nós vamos resolver a questão da violência. O pessoal às vezes tem essa visão de que prendendo... infelizmente tem. Sabe, que prendendo nós vamos resolver a violência doméstica. Então, é encarceramento. E eu achava que não era isso. Eu sempre achei que não era. Bom, aqueles casos, tem casos que efetivamente são casos casos criminais que devem ser punidos com rigor da lei. Aliás, devem ser punidos conforme a lei. Né? O juiz não tem eu não tenho que trazer a dor dos outros para mim, eu tenho que aplicar a lei. Não tenho. As angústias, as aflições, eu não tenho. Eu tenho que aplicar a lei com moderação, sopesando um e outro caso, sopesando o que eu tenho no processo. Muitas vezes o que eu tenho no processo não é que eu tenho na vida real, no caso de violência doméstica. Por trás de uma violência há uma história, uma longa história. E essa história, às vezes, eu tentava buscar para subsidiar minhas decisões. Tinha uma psicóloga que trabalhava comigo, a doutora Helenice, que prestou grande serviço. Aquilo nós encaminhamos muitas pessoas para tratamento. Eu acho que eu até conversava muitas vezes com a Secretaria de Saúde aqui do Tribunal, e mesmo do Tribunal aqui do GDF, e mesmo a Secretaria da Mulher, porque as pessoas com um pouco mais de recursos, quando tem um menor problema, eles procuram um atendimento psicossocial. A nossa pessoa carente, o nosso povo carente, eles não têm esse atendimento. Aí tem um CRAS que atende, aí você marca uma consulta para daqui a 3 meses, a 6 meses. Aí não resolve? Não resolve. Tem que ser para a hora, para o momento. Então, por isso, esse sentimento de impotência, de não poder fazer muita coisa, porque o tribunal também não é responsável por esse atendimento. Não, o psicossocial sim, mas o psicossocial não é tratamento. Exatamente. Não é tratamento. Nós não temos que ter um corpo de profissionais para tratamento das doenças psíquicas, né?
o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, nós não temos que... Não é para isso que existe a vara de violência doméstica. E o que nós notamos efetivamente é que há essa necessidade. E na classe mais humilde há muita necessidade disso. As famílias muito desajustadas, às vezes tinha mãe que prendia o filho porque o filho tinha um problema, não conseguia atendimento, ou o filho avançava na mãe porque ele precisava de um atendimento adequado na rede pública de saúde, não tinha esse atendimento, mas estava lá. Preso, uma hora ele era preso, ele era um doente mental, estava preso. Desaguando o Poder Judiciário. Acaba desaguando o Poder Judiciário. Então aí gera esse sentimento de impotência, que a gente não pode fazer nada para mudar isso. Porque nós não somos responsáveis por política social, que é do Executivo. Que é o que trabalha na raiz do problema. É a raiz do problema. Né? Creches. Uma luta que eu tive aqui com creches, junto até com o governador Arruda, até que ele instalou, ele conseguiu, também com o governador Agnello, até que conseguiram mesmo instalar creches, instalaram várias creches. Por quê? A maioria das nossas mulheres não tem onde deixar os filhos para trabalhar. Né? Ali fica naquela dependência do marido, o marido alcoólatra, o marido que bate, o marido que trata mal toda uma família, mas ela também não pode deixar aquele marido, porque quem vai cuidar dos filhos dela? Ah, é porque teve muitos filhos? Teve, já pronto, já estão aí. Por que teve muitos? Não, os filhos já existem, então não é porque teve, não, vamos cuidar do que tem. Não é verdade? Programas, nós tínhamos que ter alguns programas de controle de natalidade. Mas isso é um tabu para determinadas religiões quando se fala em controle de natalidade. Porque essas mulheres, elas não têm acesso a essa informação. Não tem acesso a essa informação. Até hoje? Até hoje, não. Até hoje. Maioria, não. Tem gente que mora na estrutural que nunca pisou aqui no plano. Que não sabe o que é palácio. Vieram aqui porque vieram dentro de uma viatura. O que conheceram de 3 poderes aqui foi uma juíza de uma vala de violência, como que deve estar correndo até hoje. Nunca pisaram no plano. Vai lá, eu fiz umas 3 visitas ao lixão para conversar com as mulheres do lixão, junto com a Débora, que era da delegacia, da 8ª delegacia, lá delegacia de polícia lá que abrangia a região da estrutural. Vamos lá para conversar com as mulheres. Porque elas também não tinham tempo de deixar, elas não poderiam sair de lá para escutar uma palestra, né? Porque eu fiz palestra em todos os locais que me chamavam para falar de violência doméstica aqui no Distrito Federal. Cita alguns lugares. Na estrutural, eu fiz várias vezes. Dentro de escolas? Dentro como da é que escola, eles dentro da a escola. vinda dessas pessoas. As professoras, o diretor, tem um diretor de uma escola na estrutural, que era a primeira escola da estrutural. Ele convidava os pais dos alunos a assistirem à palestra, sim. Sabe? Então, a gente ia lá na escola, sábado ou domingo. Algumas igrejas, eu também fui a algumas igrejas prestar palestras. Seminários aqui que tinham dos sindicatos de servidores que trabalham na limpeza, vários desses sindicatos. Teve sindicatos ligados à CUT, a essas centrais, né? Também eles tinham um sistema de multiplicadores, então eu falava com as mulheres que elas iam nas comunidades, depois saiam daqui. Quer dizer, aquele sistema de multiplicador mesmo, né? Que ia difundindo aquilo que ouviam para passar para as outras comunidades mais carentes. Então, onde me chamavam, eu ia fazer minhas palestras, conversar sobre violência doméstica e como fazer. O que as mulheres deveriam fazer, o que era violência, despertando para o que era violência, nas escolas, né? Nas escolas também, nas escolas da rede pública, algumas escolas também eu fui, alguns encontros que faziam com os pais, umas 2 ou 3 escolas, mas foram tantas, Carmelita, 2 ou 3 escolas, bom, né? Eles me chamavam. Nós nos surpreendemos quando tivemos ciência de que você queria deixar a vara, porque parecia para nós e para todos que você estava no lugar certo. Né? Você está falando dessas palestras na comunidade. Eu lembro, por exemplo, de assistir aula sua pela televisão no programa Saber Direito do STF.
Foi. Eu dei muita entrevista na Rádio Justiça, para a TV Pois Justiça. entrevistas na rádio. TV Justiça, nas outras emissoras de televisão, né? Eles me acompanhavam, falavam muito sobre esse trabalho. E isso nos dava a impressão de que você estava no lugar certo e gostando do que fazia. Eu Mas, sempre de gostei. Você eu sempre quis sair, deixar a vara, né? Eu sempre gostei. Também eu gostava muito do que fazia lá. Mas também teve uns outros entraves, que não relacionados ao Tribunal de Justiça, né? Não, outros entraves, não relacionados ao Tribunal de Justiça, não à administração do tribunal. Mas que foi eu me senti que eu podia ajudar, que eu poderia fazer alguma coisa. A gente tinha uma política, assim, em alguns casos, de conciliação. Porque eu acho que a justiça, o fim único da justiça é a paz social. Sem sombra de dúvida. A paz social. E alguns casos de algumas famílias que a psicóloga conseguia conversar. Nós fizemos um convênio com uma rede da UNB, com o pessoal da UNB, os estudantes, a gente encaminhava as mulheres para atendimento psicológico mesmo na UNB e algumas outras faculdades que tinham alguns núcleos de atendimento, por meio da Helenice, que ela era muito vinculada a rede de atendimento, né? E encaminhamos muitas pessoas e elas conseguiram vencer aquelas barreiras, os medos, né? E conseguimos, às vezes, refazer alguns casamentos, sabe? Casamentos, as pessoas já estavam separadas, conseguimos eles começar a ver a importância um do outro e que aquele momento foi um momento de desespero na família e que eles conseguiram superar aquilo. Foram muitos casos que nós tivemos, sabe? Isso foi muito gratificante, muito gratificante. De famílias inteiras envolvidas numa situação de violência doméstica e a Helenice convocava essas famílias todas para a parte da manhã, num outro horário que não funcionava o tribunal. E até pessoas de bem, não são pessoas só de classe baixa, de renda baixa, não, pessoas de bem que iam, sentavam à mesa e às vezes depois de muitos anos sem conversar, nós propiciávamos uma conversa, um entendimento e aquilo às vezes era uma outra ação, uma ação numa vara civil, uma ação que corria num inventário, que corria numa vara de sucessões e aquilo ali, aquela briga originava daquele outro processo. Então a gente resolvia aquilo ali na violência doméstica e queria refletir naquele outro processo que estava em andamento. Muitos processos. A vara de violência doméstica é uma vara de família com um pouco de violência. Essa é a vara de violência doméstica. É uma vara de família com violência. É a diferença. E eu achava que, até trabalhei muito lá no Congresso, fui muitas vezes as deputadas que estavam trabalhando com essa questão da mulher, elas me convidavam a participar das sessões no Congresso Nacional, sempre ia às sessões do Congresso Nacional, quando se debatia essas questões da mulher, a questão da droga com violência. Eu também participei de seminário acerca disso na Câmara dos Deputados, a convite da deputada Edione Barbalho, que é do Pará, ela que era a chefe desse núcleo, né, era do PMDB, ela era chefe dessa comissão, né, acho que era uma das presidentes da comissão, eu sei que ela fazia parte dessa comissão. Então, eu tive muito contato com ela nessa época, então nós discutíamos muito esses programas, esses projetos. E eu sempre pontuei a necessidade de olhar como uma questão de saúde pública a violência doméstica. E é mesmo. Sabe? Essa necessidade de ter esse olhar. E agora parece que está começando a abrir esse canal, mas é muito incipiente, é muito tímido, precisava ser um pouco mais agressivo. Porque nós não combatemos nada, senão com medidas muito eficazes. E tem que ser preventivo, não adianta depois que um quadro de violência caótico, em que as pessoas estão muito feridas, muito machucadas, né? Para que a gente possa tentar resgatar aqueles valores, o afeto, o carinho, a harmonia, é muito difícil depois de quebrado. É verdade. Muito difícil. Mas não só com enfoque na vara de violência doméstica, mas também incluindo aí no substrato dessa pergunta, a vara de fazenda pública. Alguma ação que tenha
lhe tirar do sono, que tem até hoje feito recordar a decisão que poderia até ser diferente hoje, em razão do tempo passado? Sim. Todos nós temos esses grandes casos, né, que acabam marcando a nossa judicatura. Tem um caso da vara um caso que eu me recordo. Eu acredito que foi um dos primeiros casos, porque o Diaulas, o Diaulas é o promotor que responsável pela saúde, né? Exatamente. Ele entrou com uma ação lá na 4ª Vara de Fazenda Pública, foi porque uma moça, uma jovem, foi para dar à luz no hospital. Ela saiu do hospital, ela saiu tetraplégica do hospital. Ela perdeu tudo. E a criancinha, a mãe, uma senhora muito humilde, muito pobre, teve que largar o emprego para cuidar da filha e para cuidar do neto. Da neta. Porque a filha ficou inválida, completamente inválida. Em razão do parto? Em razão do parto, em razão da anestesia. Ela teve um choque. Da anestesia. A anestesia teve um choque. E ele entrou com uma ação e pedindo a fixação de alimentos para ela e para a criança. Contra a Fazenda Pública. Eu fixei esses alimentos na inicial, mandei intimar para pagar de plano. Naquela época, há muitos anos atrás, né, a gente nem tinha essa modificação no 273, né? Não existia essa modificação ainda no 273. Intimei para pagar e segundo o Diaulas, a família passou a viver daquela decisão. Ele falou assim, você não sabe o quanto, porque depois eu saí da vara, né? Continuei, você não sabe o quanto aquela decisão foi importante na vida daquela família, sabe? Então, eu fiquei sabendo depois, né, que realmente o Distrito Federal cumpriu aquela decisão e aquela família passou a ter um pouco mais de dignidade. E, muito embora não ia recuperar nunca a vida. Uma lesão dessa ordem. Uma lesão dessa ordem, não. Irreversível. Foi um fato marcante. E com certeza. Na Fazenda Pública. Porque a gente lida... Importante socialmente falando, mas importante até processualmente falando também. Foi. Né? Eu determinei que se incluísse em folha de pagamento. Não é por outro motivo que já se disse com muita propriedade que a primeira característica do juiz é a coragem. A coragem. Todos os demais vêm em plano secundário. Aquele que não tem coragem realmente não serve para ser juiz. Tem que ser audacioso, né? O tempo passa muito rapidamente. Quando nós avisamos que a nossa entrevista é de 1 hora, às vezes o entrevistado fica aflito. Que haverei de dizer num tempo tão longo assim? E nós já estamos caminhando para o final. E eu não quero deixar de perguntar e de registrar a sua atuação na frente da nossa Magis e depois na MB. Nos fala um pouquinho sobre essa atuação sua. Na Magis, o primeiro mandato foi de 2004 a 2006, em que eu tive como diretora da Escola da Magistratura a desembargadora Carmelita. Foi uma gestão extremamente profícua. Foi. Nós fizemos promovemos um seminário internacional em que trouxemos o Frederic Miller, né, o Fédia, o Canotilho. Trouxemos os luminares do direito constitucional aqui para esse seminário. Foi feito no Hotel Nacional. Justamente. Foi um seminário em que nós tivemos hoje o ministro Luiz Roberto Barroso. Justamente. Tivemos o ministro Sepúlveda da Pertence. Exatamente. Ele era presidente do Supremo na época, não foi? Acho que ele abriu o seminário. O Fred Dedier, o Lênio Starling. Tivemos Gustavo Tepedino, né? Então, os luminares do direito constitucional do Brasil estavam todos presentes nesse seminário que nós fizemos. Foi um momento de grandeza. Grandeza, né? E também foi um momento glorioso, porque nós começamos a fazer alguns cursos de final de semana
curso preparatório para sentença, cursos de sentença, muito cursos de sentenças, de questões, né? Para prova objetiva, né? Controvertidas. Então, nós fizemos muito cursos e tivemos, assim, uma aceitação, nós tivemos uma aceitação muito grande desses cursos para a nossa escola. Foi quando nós, efetivamente, começamos a dar uma nova roupagem à escola. Isso, às vezes, é esquecido, né? Se a gente não fala, as pessoas esquecem. É verdade. Mas seminário como aquele nunca mais tivemos. Não tivemos. Promovido pela nossa escola. Nunca mais tivemos. Né? Tivemos outdoors espalhados pela cidade toda, né? Anunciando a justiça no terceiro milênio. Isso mesmo. Né? Foi um seminário fantástico. Pois bem, além disso, nessa gestão foi da criação dos subsídios, né? Foi quando se criou o subsídio para a magistratura, que nós tínhamos uma remuneração muito ruim. Então, a mais, juntamente com as outras associações, nós participamos ativamente daquele momento histórico da fixação do subsídio, que depois... Convivendo assim mais de perto, Maria Isabel, com os juízes, por exemplo, da Justiça do Trabalho e os juízes da Justiça Comum, os nossos juízes são menos participativos? Vê isso na atuação das associações? Segundo todos os presidentes de associação, todos eles, a participação dos juízes sempre é muito pequena. Há uma grande união da magistratura em torno de questões salariais. Uma questão salarial, realmente eles se unem, eles vão, aí aparece aquela veia, né, de reivindicadores, né? Mas fora isso, dificilmente você consegue arregimentar os colegas para uma outra causa. Muito importante também o destaque, Carmelita, como presidente da associação, foi na época em que o desembargador Jerônimo foi presidente do tribunal. Sim. O desembargador Jerônimo, na época, ele me incumbiu de negociar junto ao CNJ a atual lei de organização judiciária. Ah, sim. Certo? Então, isso é importantíssimo mesmo. Eu junto com a equipe da presidência, mas uma equipe do tribunal, mas junto com a conselheira Germana, aquela primeira formação do CNJ, né? Então, junto com a conselheira Germana, eu que negociava, mais que diretamente, porque os outros colegas que estavam nessa comissão não eram juízes, então ela preferia conversar com uma juíza. Ah, sim. Certo? E também é uma atuação relevantíssima, que não pode ficar esquecida. O nosso projeto de lei, dessa lei de organização judiciária, que veio ser aprovada somente na administração do desembargador Nível, mas a gente já estava trabalhando nela desde 2004, né? Desde 2004 que a gente estava trabalhando nessa lei. Ela já estava para ser votada quando ela voltou, que criou o CNJ, ela voltou para o CNJ em 2005, né? Logo depois, 2005 ali, por aí, né? Foi mais ou a emenda constitucional, 45, criou o CNJ. Então ela já estava para ser votada na Câmara e ela teve que retornar para o CNJ, porque em função da criação do CNJ. E a nossa lei previa um prazo de 10 anos para ser implementada. O nosso PL eram 10 anos para ser implementada. E nessa negociação, eles exigiram que já fizéssemos um corte de 20% nas funções e nos cargos. Na época, havia conversado com o desembargador Jerônimo que se a gente cortasse nas funções menores, deixasse as funções maiores, depois ele podia fazer um desmembramento daquela em outras. Exatamente. Né? Em nível administrativo. Ele poderia fazê-lo, né? Ia dar mais um cargo de assessor para os juízes. Infelizmente ficou só da conversa, porque não foi aprovada na administração dele. Mas nós fizemos esse corte, mas ao final eu me lembro de ter comentado com a conselheira Germana. Tá, já fizemos o corte, agora vamos reduzir para 5 anos. Tudo bem, reduzimos para 5 anos. Foi um avanço. Foi um grande avanço, e assim passou. Foi um grande avanço. Foi um grande avanço. E reduzimos para 5. Mas aí depois eu deixei a presidência da associação, outros seguiram. Então, porque foram 2 mandatos, não é? Foram 2. 2 mandatos. 2004 a 2006 e 2006 a 2008. E a sua participação na AMB, agora já para encerrar, já recebi o aviso. Eu fui conselheira fiscal da AMB em 2 gestões. Né? Depois eu fui
tesoureira, diretora tesoureira da MB, na gestão do desembargador Calandra. Na gestão do Rodrigo Colassi, na gestão do Mozart Valadares, eu fui conselheira fiscal da MB. Eu sempre gostei muito de lidar com números, né? Até porque eu vim Não de é à bancos, toa que começou a vida lá na Caixa. Lá na Caixa, eu fui caixa de banco, né? Então, então eu sempre gostei muito de lidar com números e gostei muito de apreciar contas, né? E por isso eu fui como conselheira fiscal. E apreciando as contas da MB, depois como tesoureira da MB. E eu sempre fui muito rigorosa com as contas, porque o meu dinheiro eu faço dele o que eu quiser, mas dinheiro de associado para mim é sagrado, isso a gente tem que saber empregar e prestar contas, né? Eu sempre pensei dessa forma, né? Muito embora eu tenha muita responsabilidade com o meu dinheiro, como a desembargadora mesmo sabe, né? Sabe disso, que acompanha a minha vida mais próxima. E na MB, durante o período que nós tivemos, algumas das reivindicações da magistratura que estavam para ser quebradas, algumas garantias, naquela época nós conseguimos segurar, né? Eles queriam quebrar a paridade, nós conseguimos, até aquela época nós conseguimos segurar, mas depois nós não conseguimos mais, né? Quebrou-se a paridade, os novos já não tem mais paridade, não tem, né? Então, houve uma grande perda para a magistratura no desenrolar. Aí depois, mas nós conseguimos naquela época grandes avanços. Muito embora a magistratura hoje vem lutando para não perder o que já tem. Exatamente. Sabe? A nossa luta hoje é para não perder o que já conquistamos. Porque nós já perdemos muito. Desde a Constituição de 88, nós já perdemos muitos direitos, né? E hoje a gente defende prerrogativa com idade porque eles acham que prerrogativa é privilégio. Infelizmente. Sabe, eles fazem essa confusão, né? Então, hoje, o foco das associações, e tem sido pautado essa atuação das associações na defesa das prerrogativas da magistratura. Que não é só da magistratura, mas é em prol da sociedade. Não da figura do magistrado, mas em prol da sociedade, né? Maria Isabel, terminou o nosso tempo. Encerrando, eu quero reiterar os agradecimentos, dizer que foi uma alegria, uma honra muito grande tê-la aqui, deixar um fragmento da sua vida registrado no nosso programa Memória Oral e lhe dar a palavra para encerrar, dizer as últimas considerações. Falando sobre judicatura, sobre exercício de funções fora do Tribunal de Justiça, eu não poderia deixar de registrar que a Associação dos Magistrados Espírita, a ABRAME, né, quase desde a sua fundação, eu participei também como secretária da ABRAME. Exatamente. Né? Secretária da ABRAME, junto na gestão do Zalmino Zimmermann, o saudoso Zalmino Zimmermann, grande criador, um grande juiz, um grande espírita, um grande líder. E depois na gestão do Weimar Muniz de Oliveira, que é o nosso colega também, juiz do estado de Goiás, né? Então, nessas gestões eu participei como secretária da ABRAME. Sempre nós estivemos juntos nos congressos, né? A ABRAME, fizemos vários congressos espíritas e muito bem aceito pela classe, pela comunidade, divulgando a doutrina espírita e os seus ensinamentos aos nossos colegas magistrados, que assim, né? Sempre participaram e sempre está pedindo algum conselho, alguma coisa, trocando uma ideia, né? Então, a gente com uma visão espírita, tanto da vida quanto da função e da missão, né? E a gente consegue passar mais alguns valores, agregar mais alguns valores àqueles que a gente já traz do berço. E a magistratura é a consagração, eu que já ando caminhando para o final da vida profissional, porque já está quase chegando nos 70, né? Muito embora passou para 75, mas eu acho que eu não posso chegar até lá, mas já caminhando mesmo para a aposentadoria. Mas uma das maiores alegrias que eu tive foi ser aprovada no concurso, e Deus me abençoou essa escolha que eu fiz, essa escolha maravilhosa de vir para a Justiça do Distrito Federal, onde uma menina lá do interior, sem muitos sonhos, né, que não podia sonhar que estaria aqui nesse momento, né, para deixar um registro histórico para a história do tribunal, um registro para a história do tribunal.
e que pudesse chegar nesse momento aqui e que para mim, com uma distinção dessa, uma distinção à minha pessoa, ser uma pessoa tão importante, eu estou me sentindo muito importante na história do tribunal. Né? É uma honra muito grande. É muito importante. E a alegria de pertencer a esse tribunal, de valorosos magistrados, né? Grandes magistrados, tanto daqui nós tivemos ministros, né? Ministro do STJ, ministro do Supremo. Do Supremo acho que ainda não temos. Ministro do STJ, né? Nós estivemos concorrendo ao Supremo. E um tribunal que já foi... que foi o primeiro tribunal do Brasil, né? Que é do Distrito Federal, o primeiro tribunal do Brasil. Então, pertencer a esse primeiro tribunal é muita honra, muita alegria, e eu sou muito satisfeita por pertencer à Justiça do Distrito Federal e de poder dar um pouco de mim, um pouco da minha formação, de empregar um pouco dessa formação aqui no meu dia a dia, no meu trabalho, e buscando sempre honrar o nome da Justiça do Distrito Federal, que eu conquistei, graças a Deus, por meus méritos. Muito obrigada, doutora Maria Isabel. Eu que agradeço, Carmelita. Muito obrigada.